O que eu realmente quero, não dá para conseguir com Daimoku. Ah, what? Essa é a vinheta aí, Brad. Espera um pouquinho para dar o like, porque o programa de hoje está bem divertido. Mais perguntas que a nossa produção capturou para a gente. Algumas perguntas lindas, né? Exóticas, extravagantes. A última vez que a gente se viu, a gente tinha conversado sobre o que a pessoa deve pensar enquanto está praticando. Você deve deixar a sua mente correr solta, porque nós não estamos fazendo meditação. Daimoku não é meditação. Daimoku não é mantra. Mantra, normalmente, é uma palavra só. Daimoku é uma sentença, é uma frase, é uma oração. Mas não é uma oração no sentido meramente religioso. É uma oração, começa e termina com um ponto final. Então, basicamente, se a sua mente começar a turbilhonar, se você tiver pensamentos muito constantes, atrapalhando a sua prática, turbilhonando muito a mente, você para, respira um pouco, bebe água, depois você volta. A prática é simplesmente recitar Nam-myoho Renge-kyo para ouvir o som da própria voz. A prática é só isso. Ela é simples, porém muito difícil. Então, como você não pode parar a sua mente, você tenta iluminar a sua mente com o estado de Buda frequencial. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Cada segundo que você faz Daimoku, você está atingindo o estado de Buda naquele momento. Já que não pode controlar os pensamentos, controla a fábrica. Ok? Não tente fazer meditação. Nós não estamos falando aqui de outro tipo de budismo, tá? Daimoku não é mantra. Praticar Nam-myoho Renge-kyo não é meditação. Então você sente o que você quiser, desde que não atrapalhe você ouvir a sua própria voz dizendo Nam-myoho Renge-kyo. Ok? Isso é bom. Aqui tem uma questão legal que diz assim: se no final dos 100 dias nada acontecer, como devo interpretar? O que eu quero é impossível de alcançar através do Daimoku, ou eu tenho praticado de forma errada? Para começar, no budismo, a palavra impossível não existe. Basicamente, não existe. Quando Nichiren Daishonin estava a alguns minutos da sua própria decapitação, ele apenas fez Gongyo e determinou que o universo se organizasse para que o Sutra de Lótus não fosse perdido para sempre. 12 de setembro, na praia de Tatsunokuchi, 1271, o cometa da Era de Bunei deu uma rasante no Japão e a noite ficou durante alguns minutos, dia. E os soldados passaram a temer pela própria vida se tocassem em Nichiren, que não era sobrenatural nem subnatural. Apenas um ser humano determinado a viver para comprovar a veracidade do Sutra de Lótus. Sem esse acontecimento, nós não estaremos aqui discutindo o Sutra de Lótus. Então, se a pessoa está praticando e não acontece nada, no sentido de não ter alcançado o seu objetivo, nós aqui do budismo, da Soka Gakkai, a gente faz simplesmente o seguinte: a gente renova o objetivo. Simples assim. Simples assim. A gente não tem nenhum problema em estar lançando objetivos, porque uma pessoa que tem uma vida sem objetivos vai se tornar uma impessoa. O ser humano necessita de objetivos para viver. O nosso grande objetivo na nossa vida, enquanto budistas, é propagar a lei mística de Nam-myoho Renge-kyo. E, para não ficar com muito tempo vago, a gente arruma coisas para fazer, como meu amigo Fellini. 3 empregos, família, filhos, criancinha para lecionar. Isso é tudo pretexto. Para quê? Para ele estar vivo, propagando a lei de Nam-myoho Renge-kyo, sendo um bodhisattva da Terra, lutando pelo Kosen-rufu, fazendo a sua própria revolução humana e ajudando as pessoas a fazerem as suas revoluções humanas. Então, na verdade, a prática é com objetivos para a pessoa treinar. Depois que ela começa a entender que ela pode manobrar qualquer objetivo a partir da sua força eletromagnética imposta sobre os átomos, ela começa a pensar grande. Aí morre o eu menor. E aí surge o eu maior. A revolução humana está feita. Apenas um morto, o eu menor. E a pessoa passa a ter um pensamento holístico, passa a pensar e começa a entender que tudo de bom que ela fizer para o outro vem sempre mais para si. É inesgotável, porque o coração é infinito. You know? Então, se houver a prática errada, isso também acontece. Certa feita, fui visitar um senhor que se queixava que não estava conseguindo realizar bem a sua prática. Quando sentamos, eu e o amigo que fomos visitá-lo, para praticar com ele, ele abriu o oratório, bateu o sino e falou: não, Myoho Rengen Gyo.
Ele não falou Nam-myoho Renge-kyo. Ele falou não Myoho Rengen Gyo com G. Ele não estava praticando. Ele ficou dias ali fazendo isso. Se ele não fosse inocente, seria calúnia à lei. Ele está dizendo coisas que ele nem sabe. Pode ter xingado o Gohonzon, ninguém sabe o que significa o que ele disse. You know? Então, isso também acontece. Depois que ele aprendeu a fazer Nam-myoho Renge-kyo, ele começou a dar valor à prática e dar valor a ter recebido o Gohonzon. Bem, cada pessoa conta uma história. Ok? Assim, a minha falta de fé ou de espiritualidade pode interferir na obtenção de benefícios concretos? Primeiro, para praticar os 100 dias, não tem que ter fé em nada, fé nenhuma. Depois, a fé, quando surge, é uma fé exclusivamente pautada em você. E terceiro e decisivo, fundamental, é que o budismo não tem espiritualidade, não tem espírito, não tem alma. O budismo é a seguinte equação sobre o ser humano, explicando o ser humano. 2, porém não 2. Corpo, mente, porém não um corpo e uma mente. Ser humano é corpo, mente indivisível para lidar com aqui e agora eterno do presente. Passado e futuro são tempos. Aqui e agora, presente é eterno. Ser humano. Isso é importante, ok? E basicamente a gente sabe que a comprovação de que não temos alma ou espírito que se desprenda de nós quando a gente morre é que a nossa voz é sólida e é invisível ao mesmo tempo. A nossa voz é sólida e é invisível ao mesmo tempo. É uma chave eletromagnética de multiversos transfinitos. Abre qualquer mente que tiver a consciência de nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Não importa se essa mente for feita de carbono, ou de irídio, ou de silício. Ok? Então, praticar é um ato de coragem para oferecer a si mesmo o direito de ser feliz. Mas Nichiren Daishonin nos fala assim, no seu primeiro Gosho, sobre atingir o estado de Buda nesta existência. Ele diz assim, abre aspas para ele. Se o Senhor deseja, veja, se o Senhor deseja, se não deseja, pode fazer qualquer outra coisa, porque ninguém é obrigado a ser feliz. Aqui no nosso budismo, a liberdade é total. O cara não é obrigado a ser feliz. Então, se o Senhor deseja, diz Nichiren, romper com os incontáveis sofrimentos da vida e da morte que lhe ocorrem desde o tempo sem começo, o Senhor deveria, sublinhado, deveria abraçar a lei mística. Não é obrigado, não tem que, o Senhor deveria abraçar a lei mística. Ponto. Segue Nichiren. Mas, se o Senhor pensar que uma única partícula de pó está fora do Senhor, isto já não é mais lei mística, porém, um ensino inferior. Nichiren Daishonin, 1255, sobre atingir o estado de Buda nessa existência. Nam-myoho Renge-kyo, gratidão, a gente se vê.